Pós-jogo no canal do Pedro Ramiro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Pedro Ramiro para falarmos dessa vitória do Flamengo, hein? Mais uma contra um Corinthians e que mostra dois opostos dentro de campo. Isso fica muito claro, cada vez mais que a gente vê um jogo do Corinthians contra equipes que são bem trabalhadas, com um elenco bom, com gestões que ajudaram o clube e instituições ao longo do tempo, contra um Corinthians que é totalmente o oposto. A gente vai falar sobre isso, deixe o like, inscreva-se no canal, porque é muito importante que você participe conosco. Se você quiser se tornar membro do canal do Pedro Ramiro, você vai ter acesso exclusivo a um grupo do WhatsApp com muitas informações, sempre em primeira mão por lá, e depois eu divulgo nas minhas redes sociais. Muito obrigado pela tua audiência. Eu fiz até as anotações, eu tô aqui no Allianz Parque, até no carro parado, tá? Para deixar bem claro, para falar sobre esse resultado, para falar sobre esse jogo. Antes de mais nada, a gente precisa colocar o que acontece antes de entrar em campo. Vamos lá, era um Corinthians, acima de tudo, sem treinador, né? O Dorival Júnior estava ali no Maracanã, no estádio do Maracanã, acompanhando ao jogo e já viu o trabalho que vai ter nesse Corinthians. De um lado, contra um Flamengo que ao longo dos anos vem se consolidando e com gestões que têm ajudado o clube cada vez mais. Isso já fica muito claro, isso fica muito evidente quando a gente vê a bola rolar. É o que eu falo, gente, o futebol nada mais é aquilo que as gestões fazem dele. O time nada mais é do que uma gestão fora de campo. O que acontece dentro de campo é o reflexo de uma instituição, é o reflexo do que acontece dentro dos bastidores do clube. Um Corinthians que, vamos lá, há anos tem gestões que preferem colocar a parte política à frente da profissionalização. Contra um Flamengo que tem gestões há anos que entenderam que se precisar ficar um tempo sem ganhar títulos, sem conquistar resultados, para criar-se uma profissionalização e criar-se também uma gestão de competência no futuro, vai precisar fazer isso e vai lá e faz. O Corinthians, nitidamente, assim, descaradamente, não tem isso. Contra um elenco do Flamengo que é muito bem montado, um time muito bem treinado, com realmente um treinador de futuro gigante, que é o Felipe Luiz, é um técnico acima da média, um treinador de futuro enorme e que aos poucos vem se consolidando. Contra um Corinthians com interino que, com todo respeito, não faz muita diferença, né? Não tem muito o que fazer. O cara é um interino e, enfim, isso acontece. E aí a gente fica de olho nessa situação, porque ficou muito claro a diferença dentro de campo. Deixa eu desligar o som do rádio aqui. Agora sim. Ficou muito clara essa diferença dentro de campo. Muito clara essa diferença dentro de campo. A defesa, acho que cada vez mais que o André Ramalho se torna titular nesse Corinthians, fica claro o porquê que o Félix Torres tem oportunidades. O André Ramalho é um jogador limitadíssimo. É claro, ele não tem cobertura boa de volantes, não tem uma dupla que ajuda também tanto assim. O Gustavo Henrique é bom jogador, mas não passa disso. É verdade, mas ele é muito limitado como zagueiro, o André Ramalho. Muito. E cada vez que ele é titular, eu percebo por que o Félix Torres, apesar de ser muito limitado, também tem oportunidades. Aí você tem uma defesa ruim com um meio de campo que viu a Arrascaeta, o Gerson, o Pedro, todos fazendo o que querem, né? Então isso já mostra o oposto. E aí você tem um meio de campo que não constrói, um ataque perdido. O Memphis Depay num jogo importante como esse sumiu, não apareceu. E a falta de vontade que é muito evidente, é muito clara nesse Corinthians. Falta vontade para esses jogadores. Falta vontade para esses atletas. E não venha com papo assim, demitiram o Ramon Dias, é por isso que está acontecendo. Não. O Ramon Dias foi quem construiu esse time. Foi quem deixou esse legado. Então não dá para ser viúva do Ramon Dias. Não dá para ser, mas o Ramon Dias mostra que, cada vez mais ele era um cara fora de... Calma, gente. Calma, o Corinthians passou 3 jogos sem ele. Então isso também que está acontecendo hoje ainda é reflexo do trabalho dele e do Emiliano Dias. É o legado deles. Mas o Orlando Ribeiro mexeu mal. Mexeu, mas cara, o Corinthians é um nada. Desde a época do Ramon no começo do ano, o Corinthians é um nada. É muito diferente do Brasileirão do ano passado. O Corinthians é um vazio em campo. É um vazio.
Até o Carrilho, que é um jogador que eu gosto muito, que estava jogando bem recentemente, está mal agora. Pra vocês verem a dificuldade. E aí você tem um ataque, o Yuri Alberto com dificuldades. O Coronado, minha gente. O Coronado, cara. Esse cara tem oportunidades no Corinthians, ele ser titular até hoje é algo inexplicável. É algo que não se dá para entender, não se dá para compreender. Ele entrou hoje em campo e foi vergonhoso. Foi vergonhoso o que o Coronado fez. Ele passou vergonha no gramado. Aí você coloca o Donelli e é criticado pra cacete. O Hugo hoje foi muito mal. Gente, o Hugo é um baita goleiro. Pra mim é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, se não o melhor hoje, em atuação, em atualidade. Ele pra mim é um dos melhores. A questão os gols que o Donelli estava levando, muitos eram defensáveis? Eram. Não tô aqui passando pano pra ninguém. Mas fica muito claro que o problema não são os goleiros. O problema não é a meta. O problema é o que é construído antes dela. Ou depois dela, né? Um sistema defensivo que é fraco, um meio de campo que não é robusto, não é composto, não é bem composto, um ataque perdido. Então, acho que isso fica muito claro. E aí, meu amigo, você vê o Arrascaeta bailando, o Pedro com uma facilidade tremenda em campo, o time do Flamengo construindo jogadas, trabalhando bola, achando espaços, articulando lances. Time bem treinado e time bem montado, exemplo de gestão. Fica muito claro. Dorival Júnior vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Ele estava lá no estádio do Maracanã, não sei até se ele desistiu, né? Falou assim, pô, é isso aí que você preparou para mim, Fabinho? Esse é o projeto de futebol? Esse é o projeto de esporte que você preparou para mim, cara? Mas é isso, cara. A dificuldade, ela é reflexo das gestões. Dorival vai ter muito trabalho. Acho que ele vai ser um milagroso, que vai mudar esse time, não. Eu acho que o Dorival pode chegar lá, melhorar algumas coisas, mas ele não vai conseguir fazer milagre com alguns caras, com o André Ramalho, com o Félix Torres. Acho difícil. Acho difícil que esses caras, que o Dorival Júnior consiga fazer milagre com esses jogadores limitadíssimos. Esse é o retrato do Corinthians hoje. Precisa mudar. Senão esse ano vai ser meio de tabela para baixo. E olha que estou sendo otimista ainda. Campeonato Paulista, de certa forma, foi bom para o torcedor e péssimo para esse elenco. Porque o elenco não cresceu. Pelo contrário, com o título paulista, o elenco caiu. Isso é impressionante. Obrigado pela tua audiência, deixa o like, inscreva-se no canal. Amanhã live às 11 horas da manhã.